E o tema da nossa mensagem de hoje é fornalha. E eu tenho uma pergunta para você, né? Quantos estão dispostos a queimar neste ano de 2023? Não. Quantos estão dispostos a queimar neste ano de 2023? Quantos querem viver coisas extraordinárias? Quantos querem o fogo do Espírito Santo nas suas vidas? Então nós estamos numa série de mensagens, onde Deus tem trazido do fogo dele aos nossos corações. Essa é a terceira mensagem dessa série. A primeira mensagem, nós vimos sobre sacrifício, a segunda sobre o encontro verdadeiro, essa é sobre fornalha, e Deus quer realizar algo na sua vida, Ele quer acender um fogo que jamais vai se apagar. É tempo de viver uma mudança, uma transformação, de viver uma nova realidade no Senhor, e Deus tem novas realidades para as nossas vidas, aleluia, o nosso Deus é maravilhoso. Fornalha, ela é um lugar cheio de fogo, né? O que você pensa quando alguém diz para você fornalha? Sabe, o que é uma fornalha? O que é esse lugar? O que é isso? A gente fala em fornalha e a gente pensa em fogo, muito fogo. Mas, quando eu fui pesquisar sobre o que era uma fornalha, eu encontrei duas coisas que podem ser vistas como uma fornalha. Quando você vai na pizzaria, daquelas que tem aquela pizza mais artesanal, você encontra ali um forno, que é mais ou menos, às vezes é redondo, dentro dele você coloca aquela lenha, para se acender bastante fogo, coloca a pizza ali dentro, daqui a pouco ela está na sua mão, você está comendo aquela pizza maravilhosa, e isso é uma fornalha. Um forno é uma fornalha, um lugar onde se assa alimentos, se prepara alimentos, isso é uma fornalha. Outra coisa que pode ser visto como uma fornalha é uma forja. Forja é um lugar onde o metal é colocado para poder ser transformado, aonde ele é purificado, onde ele é transformado, onde ele se torna mais maleável, para se construir algo melhor, mais valioso e mais importante com ele. Então isso é uma fornalha. Deus quer nos levar, quer nos colocar numa fornalha nessa noite. Sabe, fornalha, de modo geral, é um lugar de mudança, é um lugar de transformação. É um lugar onde você entra de um jeito e você vai sair de outro. Você vai entrar de uma forma e você vai sair completamente diferente, transformado. Seja um forno, seja uma forja, você entra e você sai de outra forma, você sai de outra maneira. Não é mais a mesma coisa e não se tem mais como voltar atrás ao que era antes. Depois que você passou por uma fornalha, você não volta mais atrás. Depois que você passa por esse fogo, acabou, você é transformado e não tem como retroceder, não tem como ser aquilo que você já foi, porque você passou pelo fogo e você passou pela fornalha. É esse lugar de transformação que o Senhor quer te levar nessa noite, é esse lugar de transformação que Deus quer te colocar para transformar você em algo novo. O fogo e a expectativa de uma fornalha não é uma destruição, não é se perder, não é acabar com algo, é transformar, é mudar, é gerar algo novo, é criar algo a partir daquilo que foi colocado ali. Há uma expectativa de transformação, há uma expectativa de mudança, existe uma expectativa de que quando aquilo sair do forno, da forja, vai ser diferente, vai ser maleável, vai ter outra forma, vai ter mais brilho, vai ter mais destaque, vai poder ser usado para outros propósitos, vai poder saborear de uma forma melhor, porque passou pelo fogo, passou pela fornalha. Deus quer te passar pelo fogo, Ele quer te passar por uma fornalha, Ele quer transformar a sua vida. Fornalha não é um lugar de sentir um fogo e um calor, é lugar de sofrer a ação do fogo e ser mudado. Deus quer mudar você. Hoje é o dia que o fogo do Senhor vai vir neste lugar, para que você sofra a ação desse fogo, e você seja uma pessoa nova, uma pessoa diferente, você passe a ter uma vida diferente da que você tinha antes. Esse é o propósito do fogo e
e da fornalha. Na Bíblia nos conta a história de 3 homens que enfrentaram uma fornalha: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lá no livro de Daniel, eu gostaria de estar lendo Daniel capítulo 3, do versículo 19 ao 25. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andando passeiam dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia. Acredito que muitos devem conhecer a história desses 3 homens, né? Eles foram levados de Jerusalém para a Babilônia, e lá o rei Nabucodonosor mandou criar uma estátua, e aqueles que não adorassem aquela estátua seriam lançados no fogo. Eles não se prostraram diante da estátua, não adoraram aquela estátua, e por causa disso, eles foram lançados no fogo. Esses 3 jovens, eles foram provados na sua fé. Fornalha, muitas vezes, é um lugar de provação, de passar pelo fogo das provações. As provações, elas provam a nossa fé. Foi exatamente o compromisso que esses 3 jovens tinham com Deus e a fé que eles tinham em Deus que os levaram para dentro de uma fornalha. Eles foram provados. A Babilônia, eu acredito que era uma fornalha de Deus para Israel, né? Sempre que o seu povo estava ali em rebeldia, o Senhor permitia que os inimigos viessem, que eles sofressem dano, e aí eles se voltavam ao Senhor, eles se arrependiam, e eles voltavam ao Senhor. Então, constantemente, eles eram purificados por provações. Provações provam a nossa fé, nos tornam mais maleável, tornam evidente que Deus está nas nossas vidas, torna evidente quem você é. Foi sendo provado que se tornou evidente que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi nas provações que o povo do Senhor passou no Egito, que eles multiplicaram, e que o nome do Senhor foi conhecido, foi debaixo de provações. Então as provações, esse fogo de provação, ele revela quem você é, ele prova a sua fé, e ele evidencia quem está com você. E o nosso primeiro ponto é essa fornalha que prova a nossa fé. O fogo vem e ele prova a nossa fé. Em 1 Pedro 1, do versículo 6 ao 7 diz: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi revelado. Então o fogo, a sua fé vai ser provada, vai ter um momento em que a sua fé vai ser provada, que vai vir um fogo sobre a sua vida e você vai ser
provado. A Babilônia, ela estava sitiando Israel. O que isso quer dizer? Jerusalém. Eles cercaram a cidade de Jerusalém, e eles estavam criando uma pressão externa para que não chegasse alimento, água, recursos sobre a cidade de Jerusalém. Era assim que funcionava, assim que eles sitiavam a cidade. Eles ficavam em volta para que eles não pudessem se comunicar com os outros povos e não ter acesso aos recursos. E dessa forma, o inimigo vinha e enfraquecia aquela cidade a qual ele queria tomar posse, a qual ele quer invadir, a qual ele quer destruir. Então o inimigo estava cercando Jerusalém, ele cercou aquela cidade e ficou ali, acabou com os recursos. Eles não tinham acesso à água, ao que tinha do lado de fora da cidade, eles só tinham o que estavam dentro da cidade. E quando eles ficam enfraquecidos, o inimigo vem, ele entra dentro da cidade e ele consegue tomar aquela cidade para eles. Eles estavam passando por isso, e nesse momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados para a Babilônia. Eles não tiveram escolha, eles não tiveram a opção de ir ou não para a Babilônia, eles foram levados. No momento em que Jerusalém foi ali invadida, eles foram levados para servir ao rei da Babilônia. Lá na Babilônia, eles já não tinham mais posse dos seus direitos, eles estavam completamente nas mãos de um rei que não era o rei deles, não seguia aquilo que eles seguiam. Eles estavam debaixo de um novo governo, onde eles tiveram que lidar com aquele novo governo. Não foi escolha deles, eles não escolheram ir para aquele lugar, eles foram levados, e eles foram escolhidos para servir ao rei. E eles foram escolhidos para servir ao rei, justamente porque eles se destacavam diante dos demais. O rei, quando mandou trazer as pessoas, ele escolheu pessoas que fossem diferentes das demais, pessoas que tivessem conhecimento, eram dotadas. Então eles se destacavam diante dos demais, e por causa disso, eles foram provados. Eles foram provados. Eles estavam ali, na Babilônia. O interessante é que o Senhor os entregou. O Senhor permitiu que isso acontecesse. O Senhor permitiu que eles fossem levados. O Senhor permitiu que eles perdessem seus direitos. Agora o rei da Babilônia poderia dizer se eles morreriam, o que eles comeriam, como a vida deles funcionariam. Já não estavam mais na posse deles. Eles perderam todos esses direitos para viver debaixo do governo desse rei. E o Senhor os entregou. O Senhor os entregou porque o povo de Deus tinha se voltado contra o Senhor. Isso foi consequência dos atos do povo de Deus, era consequência do pecado, era consequência de uma vida fora dos princípios de Deus. E por causa das escolhas, das atitudes e da forma como eles viviam a vida deles, o Senhor permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém e levasse esses 3 homens. E eles foram provados. E apesar deles terem sido tomados, sido levados, apesar deles estarem servindo a outro Deus, você não vê em nenhum momento eles abandonando o Senhor. Você não vê em nenhum momento eles deixando o Senhor de lado. Você não vê Sadraque, Mesaque e Abednego reclamando do Senhor. Você não vê eles murmurando. Você não vê em nenhum momento essa atitude neles. Apesar deles terem o entendimento de que o Senhor permitiu que eles fossem levados e que os direitos deles fossem tomados, eles continuaram fiéis ao Senhor. Eles se submeteram ao Senhor. Eles continuaram completamente fiéis ao Senhor. Eles foram provados, a fé dele foi provada, e mesmo assim, eles ficaram firmes e de pé. E eu acho que a gente tem um conceito errado às vezes do pecado. A gente acha que o pecado é algo que só faz mal para a minha vida, mas eu entendo que o pecado ele traz consequências gerais, sabe? Ele afeta as pessoas também que estão à nossa volta. Quando a gente escolhe viver um estilo de vida no pecado, isso traz consequências. Um filho que vive a vida de qualquer forma aí, no pecado, sem compromisso, traz preocupação à sua mãe na sua casa, traz preocupação à sua família, né? Um relacionamento que não anda em santidade, mas são relacionamentos estabelecidos no pecado, às vezes trazem consequências, às vezes geram uma outra vida que vai ser criada num lar sem um pai, num lar sem uma mãe, num lar sem
sem referência, num lar sem estrutura, num lar onde ela vai ter uma visão distorcida da vida, onde ela vai ter uma visão distorcida da realidade, e isso é consequência do pecado. Às vezes você pode ter nascido num lar que você não teve um pai, que você não teve alguém presente, que você não teve alguém ali do seu lado. Isso é consequência do pecado. É por isso que nós precisamos viver relacionamentos em santidade. A gente olha para todo lado e você vê quantos lares desfeitos, quantas famílias, quantos casamentos, quantos maridos infiéis, quantas mulheres que se sentem abandonadas, se sentem deixadas, que ficam sempre à procura de um amor verdadeiro, de alguém que as ame e nunca encontra ninguém. É consequência de pecado, é consequência de relacionamentos que não são estabelecidos em santidade, em caráter, em comprometimento com o Senhor. É consequência de pecados. Mas apesar deles estarem vivendo a consequência dos atos do seu povo, apesar deles estarem vivendo um momento onde Deus poderia interferir, e Deus não interveio, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Você não vai ver nenhum deles dizendo: a culpa do que eu estou vivendo é dos meus pais, é por causa do meu pai e da minha mãe que eu tenho a vida que tenho, é culpa deles. Você não vê eles reclamando dos seus descendentes, você não vê eles reclamando do seu povo, você não vê eles dizendo: por que eu fui nascer em Jerusalém? Por que eu fui nascer logo neste lugar? Por que eu fui viver? Por que Deus me colocou logo aqui nessa família? Por que você não vê eles reclamando? Porque o Senhor permitiu que eu fosse para a Babilônia, eu fosse tomado da minha família. Eles foram para um lugar distante, eles não tinham parentes, não tinham ninguém que fosse por eles naquele lugar. A vida deles não era mais deles, eles não tinham direito sobre eles mesmos. E mesmo assim, eles continuaram fiéis ao Senhor. Eles não ficaram ali questionando ao Senhor, eles foram fiéis, eles não se renderam, eles não se prostraram, eles não adoraram outros deuses, eles se mantiveram fiéis ao Senhor, mesmo sabendo do risco que eles poderiam sofrer. Eles não ficaram perguntando ao Senhor: por que eu fui nascer logo nessa época? Eu poderia ter nascido às vezes na época de Davi, que com certeza eu estaria lá com ele matando os gigantes, sabe? Não, eles não ficaram se questionando, eles não ficaram falando: já que o povo não é comprometido com o Senhor, a ponto do Senhor permitir que a nossa cidade seja invadida, eu vou fazer como todo mundo faz, eu vou parar de adorar esse Deus, eu vou parar de buscar a santidade e comprometimento com o Senhor. Eles não tiveram esse comportamento, o comportamento deles foi fidelidade, foi: nós não vamos adorar a outro Deus, nós vamos permanecer firmes no Senhor. O interessante é que mesmo com essa postura, foi essa postura que os levou à fornalha. Foi essa postura que os levou a entrar nesse lugar de fogo que transforma, que muda realidades. Porque eles entraram ali como 3 homens que não queriam se prostrar diante da estátua do rei, mas eles saíram dali como 3 homens que servem ao Deus vivo. Eles saíram daquele lugar conhecido como homens de Deus, como homens que servem ao Deus verdadeiro, como homens que não existiam outros iguais a eles, porque eles serviam ao Deus verdadeiro. Eles saíram dali conhecidos por serem homens que servem ao Deus verdadeiro e ganharam destaque na Babilônia pelo compromisso, porque a fé deles estavam sendo provadas e eles se mantiveram de pé no Senhor. Você pode estar tendo a sua fé provada de diversas maneiras. Às vezes é no seu colégio, às vezes é na sua casa, às vezes é na forma de você lidar com seus pais. Sabe, eu acho interessante, eu acho muito legal quando uma pessoa se converte e a família dela é impactada de forma positiva, porque você vê que essa pessoa realmente se converteu. Você entra na casa dessa pessoa e você vê os pais falando: ela mudou, ele está diferente, sabe? Isso motiva e você vê que houve transformação. Mas é triste quando você encontra e você vê pais que falam que: poxa, meu filho está indo na igreja, mas dentro de casa só dá problema. É só confusão, você não vê transformação. Será que passou pelo fogo verdadeiro? Será que a fé está sendo provada, ele está se mantendo na postura de santidade e de uma vida comprometida com o Senhor? Porque a todo tempo a sua fé vai ser provada. É no seu trabalho, é na sua conduta. Às vezes você tem procurado emprego e quando abre uma porta de emprego para você, você só pisa na bola. Sabe, Deus, o tempo todo, vai estar provando a sua fé.
A sua fé vai estar sendo provada em todos os lugares. E esses homens se mantiveram fiéis ao Senhor, apesar de todas as circunstâncias que envolviam eles, e mesmo assim, eles eram firmes. E por serem firmes, eles foram levados à fornalha. Será por meio da sua conduta que essa cidade vai ser transformada. Será por meio da sua conduta e da sua fé provada que a sua família vai ser transformada. Vai ser quando a sua fé for provada diante dos seus pais que eles vão se render ao Senhor. Às vezes você não tem pai e mãe que conhecem o Senhor e você quer que eles conheçam o Senhor, você vai ser provado. E é nessa provação dentro da sua casa que o Senhor vai ser evidente na sua vida. É através das suas atitudes e do seu comportamento que haverá transformação. Haverá transformação para as nossas vidas. Haverá transformação para a Vila Velha. Haverá mudança para as nossas vidas. O segundo ponto é que a fornalha, ela revela quem nós somos. Em Zacarias 13:9 diz: farei passar essa terceira parte pelo fogo, e eu purificarei como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: eis o meu povo. E ela exclamará: Yahvé, o Senhor, é o meu Elohim, Deus. O Senhor passa pelo fogo e purifica, como purifica a prata e o ouro. O processo de purificação da prata e do ouro é mais ou menos assim. Se tem uma liga de metal, onde tem ouro e vários outros metais, e aquele metal é jogado nesse lugar de fogo, nessa fornalha, ele é colocado ali. Só que o ouro, ele aguenta as chamas, os outros metais não. O ouro aguenta o calor, os outros metais não. Então, à medida que o calor vai aumentando e vai se intensificando dentro dessa fornalha, os outros metais se dissolvem, os outros metais, eles perecem, mas o ouro permanece, a prata permanece, eles suportam o calor das chamas, eles suportam o fogo. Tem momentos na vida que a gente passa, estou buscando ao Senhor, eu estou orando, mas parece que a gente está perdendo tudo em volta. É porque o fogo está consumindo tudo, está ficando só a sua fé, porque a sua fé é o ouro, a sua fé é o mais importante que você tem, a sua fé é o mais precioso que você tem. Você tem tido planos, você tem feito projetos, mas o tempo todo parece que você só tem perdido, o fogo está consumindo tudo. Não se preocupe, porque o que tem que permanecer, permanece. O ouro permanece, ele suporta as chamas da provação, ele suporta as chamas da provação. E o fogo, ele revela o verdadeiro ouro. Porque às vezes aquele ouro tem tantas ligas de metal junto, tem tanta coisa misturada naquele ouro, que você olha para ele e você não vê ouro. Você não consegue mais olhar ali para aquela liga de metal e enxergar que ali tem algo precioso e algo valoroso. Mas depois que aquilo passa pelo fogo, sobra o ouro. E você passa a enxergar o ouro que está ali. Assim também é nas nossas vidas. Às vezes você viveu uma vida que o inimigo tentou implantar tantas coisas em você, tentou colocar mentira, tentou colocar prostituição, tentou colocar insubmissão, tentou colocar tantas coisas na sua vida. E você às vezes olha para você e você não sabe nem quem você é mais. Você já perdeu sua identidade, você já não sabe mais quem você é, você já não encontra mais sentido, você não encontra mais propósito. Deus quer te passar pelo fogo, para arrancar todas essas coisas da sua vida. E vai sobrar o ouro verdadeiro, vai sobrar quem você realmente foi feito para ser. Deus está te provando, às vezes você está se sentindo pressionado, você pode estar tendo uma semana, eu vivi, né? Sábado passado foi aquele fogo de Deus nesse lugar, eu vivi aquela chama, aquele fogo acendeu meu coração, mas durante a semana você foi pressionado, durante a semana você foi purificado, durante a semana a chama continuou ardendo e você se sentiu pressionado por todos os outros lados, você falou assim, meu Deus, sábado foi tão incrível, mas está tão difícil essa semana. O Senhor está te purificando, Ele está te provando, Ele quer arrancar as impurezas do seu coração, Ele quer mostrar para você quem você verdadeiramente é, porque você não é essa pessoa que às vezes as pessoas que estão à sua volta dizem que você é. Você nasceu sonhado em Deus,
Deus sonhou com você. Antes da sua formação, o Senhor já estava ali. Quando você ainda era uma substância informe, o Senhor te via, Ele já te conhecia. Deus sabe verdadeiramente quem você é, e Ele vai te passar pelo fogo, Ele vai te passar pelas provações, para que você entenda, você enxergue, e você veja quem você verdadeiramente é, porque às vezes tem tanta coisa que já tentaram jogar na sua vida, e você já não sabe mais quem você é. Mas o fogo de Deus hoje, Ele quer mostrar quem você é. Ele quer mostrar o ouro verdadeiro que existe dentro de você. Ele quer mostrar aquilo que o eterno, Deus Todo-Poderoso criou e colocou na sua vida. Você olha para você e às vezes você acha que não tem valor nenhum. Mas hoje o fogo de Deus vai passar e você vai descobrir que você foi criado por um propósito. Você vai descobrir que você foi criado para ganhar essa cidade. Você vai descobrir que você foi criado para deixar que o fogo de Deus queime na sua vida. Você vai descobrir que você foi criado para ser amigo de Deus, para viver em santidade, e que a maior liberdade que você pode experimentar na sua vida se chama santidade, se chama comprometimento com o Senhor, se chama estar aliançado com Deus. Essa é a maior liberdade da sua vida. Não existe outro. O interessante é que a fornalha, ela havia sido aquecida 3 vezes mais. E quando o rei mandou que os Sadraque, Mesaque e Abidnego fossem pegos, ele falou assim: chamem homens fortes. Foram homens fortes, foram homens capacitados, homens do exército. Não eram qualquer homens que foram pegar esses 3. Eram homens treinados, eram homens preparados para a batalha, preparados para a guerra. Eram homens preparados para enfrentar os desafios que fossem, para lutar pelo seu povo. Foram esses homens que tentaram amarrar Sadraque, Mesaque e Abidnego e lançar na fornalha. Mas o fogo prova. E quando esses homens foram tentar lançar, por mais que eles fossem fortes e treinados, eles não resistiram ao calor do fogo que estava dentro da fornalha. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram naquela fornalha, aquilo que foi colocado para tentar amarrar a vida dele, as amarras que colocaram nele, se queimaram. E eles permaneceram livres, eles permaneceram. O fogo não fez nada de mal para eles, eles estavam de boa no fogo. Eles estavam de boa naquele lugar que homens fortes e treinados não foram capazes de suportar. A força dos homens não é suficiente para livrá-lo do fogo, mas as chamas não são suficientes para consumir aqueles que estão santos, pois o Senhor está com eles. O Senhor está com aqueles que são comprometidos com eles. O Senhor é fiel, Ele é verdadeiro. As chamas e o fogo não podem consumir aqueles que estão santos diante de Deus. Eles consumiram aqueles fortes homens que tentaram destruir Sadraque, Mesaque e Abidnego. O inimigo pode levantar fortes homens. Não importa a patente, não importa o nível, não importa a força, não importa o que o diabo queira fazer em Vila Velha, o que ele queira fazer no Brasil, o que ele queira fazer na sua casa, o que ele queira fazer em você, não importa, é só deixar o fogo vir, porque aqueles que são santos e comprometidos passam de boa pelo fogo, mas os homens fortes não suportam as chamas de fogo. Os mais fortes não suportam as chamas de fogo. Só os santos, só os comprometidos, só os aliançados com o Senhor, que vivem numa vida de comprometimento com eles. O fogo tornará visível quem você realmente é. O fogo tornou visível que aqueles 3 homens que foram tomados de um povo inimigo e foram que não quiseram se prostrar, que não quiseram obedecer às ordens de um rei, que infringiam as leis do seu Deus, eles eram mais fortes do que aqueles 3 homens fortes do exército do rei. Eles não foram capazes. Eles não foram capazes. O fogo de Deus hoje, Ele quer tornar visível quem você é. Ele quer te mostrar quem você é. Vai doer, vai, porque é fogo, e vai consumir aquilo que não é para estar ali. E aquilo que não é para estar ali, quando for sair, pode doer um pouquinho, mas se preocupa não, porque o resultado é um ouro precioso, é uma prata preciosa, é uma vida íntegra, reta, diante de um Deus verdadeiro, é uma vida com Deus, aleluia.
Deus quer te mostrar quem você é. Deus quer te mostrar quem você é. Se nas provações você tem tentado fugir delas, foge não, encara de frente, porque o processo de transformação é esse. Nosso terceiro ponto, a fornalha revela quem está com você. Quando eles foram lançados na fornalha, um quarto homem surgiu. Um quarto homem foi visto no meio do fogo. É no meio do fogo que o quarto homem vai ser visto na sua vida. É no meio do fogo que vai se tornar evidente que o Senhor está contigo. É no meio do fogo que vai se tornar evidente a aliança que você tem com o Senhor e a aliança que o Senhor tem com você. É no meio do fogo das provações. É no meio desse fogo que este quarto homem vai aparecer. O interessante é que lá em Daniel 3,17 diz: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Eles sabiam que se Deus não quisesse, eles iam queimar naquele fogo. Eles iam ser consumidos, como aqueles 3 homens foram. Mas isso não impediu eles de continuarem fiéis. Isso não impediu eles de manter a aliança que eles tinham com o Senhor. E foi assim que o Senhor mostrou também a aliança dele para com esses 3 homens. Foi no meio da fornalha. Foi no meio das provações. Quando o fogo vem sobre a sua vida, quando as provações vêm na sua vida, o que está sendo evidenciado? Quem tem sido o quarto homem que tem andado com você? Será que na hora que as provações chegam, será que na hora que os desafios acontecem dentro da sua casa, você tem se comprometido com o Senhor a ponto das pessoas verem que o Senhor está com você? A ponto das pessoas reconhecerem. Elas podem às vezes não querer se prostrar diante do seu Deus, mas será que elas olham para você e reconhecem que existe um quarto homem com você na fornalha? Como está sendo a sua vida? Como está sendo o seu processo? Como está se passando os seus dias? Nós estamos em um ano de mudança, em um ano de transformação. E Deus, Ele quer nos passar por esse fogo. Ele quer acender esse fogo no seu coração. Ele quer transformar você. Ele quer mudar você por completo. Ele quer realizar uma grande obra nessa cidade. E Ele conta com você. Ele quer se revelar em Vila Velha. Mas para se revelar em Vila Velha, Ele precisa de pessoas dispostas a passar pelo fogo. Para se revelar na sua casa, Ele precisa de alguém disposto a passar pelo fogo. Em Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A notícia que eu tenho para te dar é que haverá provação. Sempre haverá provações na sua vida, sempre haverá um fogo testando você. Mas a sua postura e a sua conduta diante desse fogo vai mostrar onde está realmente a sua fé. Vai mostrar quem realmente você é. E vai mostrar quem está com você. Nabucodonosor passou a reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego como Deus verdadeiro e poderoso, que livra os seus do fogo. Ele passou a reconhecer e ele fez um decreto que qualquer um que blasfemasse contra esse Deus deveria ser morto, porque ele reconheceu na vida desses homens o Deus verdadeiro, porque eles passaram pelo fogo e foi evidenciado neles que o Senhor era com eles. O Senhor quer te passar pelo fogo. Muitas vezes vai ser no seu trabalho, na sua casa, na rua, na igreja. O Senhor vai te passar pelo fogo. Ele vai te provar. Ele vai te passar pelo fogo. E o que está sendo evidenciado.